Olá, meus amados. Estamos começando aqui mais uma vez o nosso curso para casais. Hoje, meio improvisado aqui, câmera, iluminação. O Israel que está nos ajudando a ver se coloca o monitor. Clica ali, Israel, coloca a carga lá na outra tomada. Quero você botar o computador mais para lá. Estamos aqui nos ajeitando. Está tudo muito ainda sendo ajustado, mas nós vamos vencer essa correria, tanta coisa aí para fazer, tanta coisa para se ver, mas nós vamos vencer. Amém. Amém. Muito bem. Estou sem monitor, por isso que eu estou pedindo para o Israel, coloca mais onde está esse, bem na quina da mesa, filho. Tira desse tomado, põe lá na outra. Então a gente está precisando de um monitor aqui. Eu não pude acertar a questão das tomadas, e ali a gente vai ter um pequeno monitorzinho, pelo menos para a gente se ver, que a gente não está se vendo, só vocês estão nos vendo. Não sei se vocês também estão ouvindo bem o som, não é? Mas vamos lá, ok? Então a pastora Elizabeth vai orar, né? Nós Amém. estamos no segundo encontro do curso para casais, né? Toda nossa terça-feira, todas as terças-feiras, às 8 da noite. Hoje é o segundo encontro, bem provável de ter mais 2, ou 3, ou 4. Esperamos poder realmente compactar esse curso para não ser tão extenso, mas também não podemos ficar tão compacto assim, perder coisas tão preciosas que Deus tem ensinado. Amém, pastora Elizabeth? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos orar porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração nessa noite e o Senhor vai te levar a identificar como você está no seu casamento, quais são as situações que você precisa mudar, como que você precisa segurar na palavra de Deus, porque ela dá todos os recursos para que a gente seja pessoas melhores, né? Sejamos pessoas melhores em Deus. E realmente Deus faz isso. É sempre uma conquista. Queridos, quando a gente tem a palavra de Deus, nós conquistamos o impossível, porque o próprio Deus nos ajuda. A Bíblia diz que o Senhor nos esforça, nos ajuda e nos sustenta com a sua destra fiel. Não tem como você não crescer com Deus. Se Ele te esforça, Ele também te ajuda e Ele também te sustenta. Olha que lindo, glória a Deus por isso. Vamos orar então? Amém? Glória a Deus. Pai, é um privilégio, Senhor, e um grande prazer podemos, Senhor, desfrutar da Tua palavra que é rica, viva, eficaz, Senhor, ela funciona. E, Senhor, existem tesouros, ó Pai, tão profundos na Tua palavra. E queremos Te pedir que cada vida, Senhor, possa alcançar coisas profundas no Teu Espírito e que casamentos, Senhor, situações sejam, Pai, resolvidas de uma vez por todas, ó Pai, que haja cura, que haja renovo, que haja entendimento, revelação, que haja discernimento e estratégias, Senhor, para cada casal poder, Senhor, permanecer inabalável na Tua presença. Nós Te louvamos porque a Tua vontade, Senhor, é perfeita e em Ti, Senhor, não há deformidades. Nós estamos diante de Ti e queremos crescer, queremos decolar, queremos ser, Senhor, segundo a Tua palavra diz, Senhor, como filhos, Pai, que agradam o Senhor, que têm vestes santas, que têm uma vida, Senhor, cheia da Tua presença, que cada um alcance essa verdade bíblica no seu espírito e no seu casamento, para honra e glória do Teu nome. Que hoje seja mais um dia de aprendizado, onde o Teu próprio Espírito fale através de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Agora estou vendo ali um pequeno monitorzinho. Às vezes trava a imagem lá, travou lá a imagem, né? Mas tudo bem, só se botar aqui, né? Pode ser. Israel. Israel, vem pôr o monitor aqui? Vamos botar aqui mais fácil, senão a gente vai se perder. Israel. Israel é o nosso técnico. Muito bem. Põe aqui, Israel, não vai dar que ela vai travando para tirar da tomada, né? Muito bem, queridos. Um pequeno... Põe aqui. O nosso monitor, eu preciso botar aqui. Vamos dar um
uma renovada aqui, ele trava e às vezes tem que apertar fio para a gente destravar aqui. Acho que agora vai, hein? Bom, agora foi. Muito bem. Então, um pequeno resumo do que ministramos semana passada foi o conceito de aliança. É muito importante nós termos claro entre nós. Nós falamos semana passada que a primeira aliança que Deus fez foi com o homem lá no Jardim do Éden, né? Foi ligado a um casamento, né? A uma união entre Adão e Eva. E nós ministramos também, semana passada, os benefícios da aliança feita diante de Deus, né? Alianças com o Senhor, benefícios quando Deus participa de uma aliança. Nós citamos textos como Jeremias, que diz que o Senhor nos daria um só coração e um só caminho para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos. Nós também citamos no livro de Efésios que em Cristo Jesus nós fomos aproximados das alianças feitas com Israel. Nós também citamos no livro de Filipenses que Deus capacita o homem para cumprir a aliança. E o livro de Efésios que diz: Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. E também o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, que diz que a nossa suficiência vem de Deus. Então vemos como Deus nos capacita, nos auxilia para cumprir a aliança. Características de uma aliança, nós também citamos semana passada, que ela é inesquecível, usamos essa palavra, né? Mas aliança é para sempre. E nós demos ali um exemplo de Israel, que fez uma aliança em bases erradas, por engano, mas foi feita uma aliança, um juramento de não matar os gibeonitas. E nós citamos que 400 anos depois, Deus não tinha se esquecido dessa aliança e Israel não poderia matar os gibeonitas. Nós também falamos que a aliança é uma responsabilidade ilimitada. Deus fala assim: ainda que sejamos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Então isso é muito importante, a gente ter esse conceito, não é? De uma aliança, esse entendimento que ela é ilimitada. Outra questão que nós falamos foi que ela não é removida, ela não é mudada, ela não é tirada. Está em Isaías 54, nós citamos isso lá em Isaías 54. Nós também falamos que a aliança ela não é modificada, quer dizer, você vai modificar posições, né? O que foi acordado, o que foi acertado, não é modificada a aliança. E também nós citamos que a aliança, quando ela é confirmada, ela não pode ser nem removida e nem modificada. Então há uma aliança e há uma confirmação da aliança. Principalmente na área do casamento, há uma aliança no altar e há uma confirmação na união da intimidade do casal. Assim nós temos uma aliança confirmada. E hoje nós queremos citar o texto que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Hoje nós queremos falar que o casamento é uma aliança. Então, com todas essas características já no nosso coração sobre aliança, nós temos que olhar casamento como uma aliança. Há muitas pessoas que tratam casamento sem esta visão. Consequentemente, tomam decisões erradas. Então, em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, a pastora Elizabeth vai ler para nós. Isso, 2,14, diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, olha que coisa interessante. Deus falou o seguinte: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti
e a mulher da tua mocidade. Se Deus falou que casamento é aliança, tudo que nós ministramos semana passada se caracteriza aqui também na aliança de casamento. Saiba que o seu casamento é uma aliança. Não é um contrato, não é um acordo, não é um papel apenas, não. É mais do que tudo isso. É uma aliança. E aqui eu queria citar algumas coisas importantes quando se fala de aliança especificamente de casamento. Uma coisa interessante, nós vemos que é uma união ilimitada, e nós vamos mostrar algumas características fortes sobre isso. Primeiro, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Gênesis, por gentileza, pastora, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz, ela é uma união ilimitada, de tal forma que os dois se tornam uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que coisa interessante. Ela é forte a tal ponto que agora a prioridade não é nem mais o pai e a mãe. Não estamos dizendo que Deus está falando para desprezar pai e mãe. Mas agora o relacionamento entre marido e mulher se torna prioridade. E tem como uma união ilimitada no sentido deles se tornarem uma só carne. Se são uma só carne, então tudo de um passa para o outro. É uma só carne. Se uniram para ser uma só carne. A segunda coisa interessante desse conceito de aliança no casamento é que ela é tão forte que leva a você realmente não ter mais limite no relacionamento entre os dois, que até o nome é trocado. Gênesis 5:2 diz que até o nome se troca, quer dizer, uma nova identidade agora tem sobre cada um deles. Amém. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, homem e mulher, e agora eles têm o nome Adão. Olha que coisa interessante, eu casado com a Elizabeth, o meu último nome é Souza, então agora a Elizabeth também tem esse último nome Souza, o nome dela foi mudado. Nós somos o casal Souza, significa que a nossa identidade mudou. Antes, éramos os solteiros, cada um com seu nome, mas agora há um nome comum entre nós. Então você veja como essa união é ilimitada. E a coisa talvez mais forte aqui, que até o próprio corpo, ele é compartilhado em aliança de casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, olha que coisa interessante. O meu corpo agora não é só meu. Agora o meu corpo pertence à minha esposa. E assim também vice-versa. Então, é uma união ilimitada. E aqui, quando se fala de corpo, é somente na aliança de casamento que os corpos são compartilhados. Então, é uma aliança profunda, sem limites, Porque você até entrega seu próprio corpo ao outro. Segunda coisa interessante, dentro dessa questão de aliança de casamento, é o compromisso dentro da aliança. O que significa aí agora a questão do compromisso? Nós vimos que nós dividimos o mesmo nome, estamos dividindo os nossos próprios corpos uns aos outros, somos agora uma só carne, tudo que é meu pertence a ela, tudo que é dela pertence a mim, não há limite nisso. Agora, na relação, na convivência, nos relacionamentos, quais são os compromissos? O que você assume de compromisso? Primeiro, lealdade ao seu cônjuge até a morte. Romanos 7, versículos 2 e 3. Olha que coisa interessante esse texto. Romanos 7, versículos 2 e 3. Há uma
lealdade, serei leal à minha esposa, ela será leal a mim até a morte. 12 e 13, né? Capítulo 7, versículo 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Muito bem. Deixa eu ver aqui. De vez em quando trava aqui o vídeo, né? Vou deixar ele aqui assim. Pronto, agora sim. Muito bem, olha que coisa interessante. Até a morte. Lealdade até a morte. Segunda coisa interessante que envolve o nosso compromisso é que eu vou morrer para a minha vida de solteiro e a minha relação não mais será de um solteiro para uma solteira, mas agora nós vamos nascer para a vida de casal. Nós estamos acordando, nós firmamos uma aliança e agora estamos vivendo um outro momento, que é o momento de casados. Não há mais como eu querer voltar a viver uma vida de solteiro, sem dar satisfação a ninguém, só cuidando das minhas próprias coisas. Isso acaba na questão do compromisso. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 24. Nós morremos para a nossa vida independente, morremos para a nossa vida de solteiro. Amém. Deixa eu, Elizabeth. Diz assim, 12... Não pode ser, gente. Capítulo... Desculpa, é João 12, 24. João 12, 24. Eu falei errado. Eu estava lá. João 12, 24. Glória a Deus. 12, 24 diz assim. Se alguém me serve... Não, esse é 26, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então veja, se eu não morrer para minha vida de solteiro, fico eu só. Agora, se eu deixar essa vida e assumir o compromisso agora de uma posição nova de casado, então eu vou dar muito fruto. Na vida de solteiro, cada um tem o seu celular, tem suas senhas, tem suas contas, tem tudo seu. Mas quando nós casamos, o compromisso é compartilhado. Então agora, tudo que é meu pertence a ela, tudo que é dela pertence a mim. Então isso é um compromisso. Deixamos de viver como pessoas isoladas, solteiras, e agora temos esse compromisso de compartilhar. É interessante que quando a gente é solteiro, a gente tem um interesse só, a nossa pessoa. Depois que você casa, como foi dito aqui, né? O nome passa a ser um nome só, um sobrenome só para os dois. E é tão interessante isso porque agora não sou eu, somos nós. Se você é casado e você só pensa em você, você já começou errado. A partir do momento que você casa, agora somos nós. O que nós vamos fazer? Se você tem um plano, um objetivo, o objetivo tem que carregar o outro junto, né? Dentro daquela nova realidade. Muito bem. Outra coisa interessante é que nesse compromisso, ele te leva, esse compromisso te traz essa visão, que são duas vidas, quer dizer, a sua vida, cada um dá a sua vida pelo outro. Quer dizer, a minha vida, toda a minha força, todo o meu ser, eu dou pelo outro. Então, nós vemos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, há uma aliança entre Jesus e a igreja. E Paulo está usando este exemplo, que os maridos devem se dar, assim como Jesus se deu. Como é que ele se deu? Ele foi até as últimas consequências. Ele deu a sua própria vida, morreu pela igreja.
assim também o homem deve ter esse compromisso de, se for necessário, entregar sua própria vida pela esposa. Assim também como a igreja, né, ela se dá por Jesus, então a mulher também se dá pelo seu marido. Está em Romanos 8, versículos 35 e 36. Romanos 8, versículos 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então está dizendo que nós, como igreja, nos lançamos, né, por amor a Cristo, somos entregues à morte o dia todo. Quer dizer, nós sempre estamos nos sacrificando por Cristo. Então, essa é a comparação que a Bíblia nos faz. Casamento é como casamento ou união, aliança entre Jesus e a sua igreja. Um se dá pelo outro. Esse é o nosso compromisso. E é interessante que quando o versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nada. A resposta já diz, não é tribulação. Então, se o casamento passou por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, perigo ou espada, assim como nós não nos separamos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, na nossa vida pessoal, Cristo está em nós, ele fala que o casamento também é uma aliança. Nada pode separar, porque a força da aliança é Jesus. Muito bem. E aqui, por último, talvez, né, nesse grande bloco sobre o compromisso, a prioridade é uma vida compartilhada. Falamos alguma coisa aqui antes, né, na morte de vida de solteiro, né? Em Gênesis, capítulo 18, eu vou ler só esse texto aqui, depois eu ligo talvez uma amostra também, mas Gênesis 18, versículos 17 a 19. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então, veja, ele diz assim, será que eu vou ocultar algo a Abraão? Quer dizer, Deus está falando de uma aliança com Abraão. Ele e nele sairão nações. Então, se formará uma grande nação. No versículo 19, ainda diz mais. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, dentro dessa aliança entre Abraão, Deus e Abraão, ele disse, olha, Abraão tem uma grande missão, eu estou aliançado com ele. Então, eu não vou ocultar nada. Nada. A senha de Jesus está lá na mão de Abraão, quer dizer, a senha de Deus. Tudo que pertence a Deus agora ele está entregando para Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão. E Abraão tinha uma missão forte de ordenar também os seus filhos. E para que haja bem, para que essa missão chegue ao final bem, então tudo que Deus tem, ele compartilha com Abraão. Então assim é o casamento. Para que possamos atingir, né, a nossa missão como casal, de ser uma só carne, nós compartilhamos todas as coisas. Tudo que eu tenho, dinheiro, senhas, nada está oculto, não é? Isso é muito importante. Há outros textos em Amós que diz assim, andarão dois nus se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Né? Amós 3:3, né? Ele fala sobre isso também. Então, amados, esse é o compromisso. A prioridade é uma vida compartilhada, não uma vida de solteiro, cada um no seu canto. Para terminar essa parte minha, né? Depois a pastora vai fazer a segunda parte, nós queremos relembrar como é feita esta aliança de casamento. Primeiro, ela é feita diante de autoridades, seja, né, um juiz, um pastor. Ela é feita diante de testemunhas. Tem que haver pessoas testemunhando aquele momento. Não adianta os dois fazerem isso, vamos fazer aqui no nosso quarto, ninguém precisa participar disso. Não. Tem que haver diante de autoridades, diante de testemunhas.
E o acordo de casamento, a aliança de casamento tem que ser um acordo mútuo, os dois precisam desejar casar, por isso que o juiz permite, ou melhor, define assim, né? Você aceita, né, o fulano de tal como seu marido, você aceita o fulano de tal como sua esposa, tem que ser acordo mútuo e de livre vontade. Então isso é como é feito uma aliança de casamento. E quais são os termos desta aliança? São feitas promessas, amar, respeitar, honrar, as condições, seja na alegria ou na tristeza, né? Na riqueza ou na pobreza, e por quanto tempo? Até que a morte os separe. E é feito um juramento, né? Uma promessa, um voto, e há uma confirmação com a união íntima, né? Lua de mel, casal se une sexualmente. Então há uma confirmação deste casamento. Vocês sabem que depois de 48 horas, se eles não se unirem, o casamento pode ser até anulado, porque não se uniram sexualmente em 2 dias. Então, se a pessoa tem essa questão de confirmar, a confirmação é na união sexual. Então, amados, é assim que é feito o acordo de casamento. Então, grave isso. Casamento tem aquelas bases que nós ministramos semana passada. É uma aliança. Ela é imutável, ela não é removida, depois de confirmada ninguém mexe. Então, se Deus ele é aquele poderoso que nos capacita para a aliança, para cumprir alianças, então nós devemos convidar Deus a participar do nosso casamento, porque Ele luta pelas alianças, Ele luta pelo casamento. E é isso que o Senhor quer nos chamar a atenção. Muitos estão tentando cumprir o compromisso de casamento, mas estão falhando muitas das vezes, e nós temos alguém que quer capacitar as nossas vidas para cumprir isso, para ter realmente um coração submisso ao compromisso de aliança. Esse é o Senhor Jesus. Amém. Então entregue sua vida ao Senhor, convide Ele a participar do seu casamento. Se vocês se uniram, não pediram a bênção do Senhor, né? Procure na igreja, peçam a bênção do Senhor, porque Ele quer participar e capacitar vocês ao casamento. Amém. Então agora a segunda parte, a pastora Elizabeth vai ministrar sobre Amém. Dentro do casamento. Nós precisamos estar sarados, curados, e se não estamos, nós temos uma solução. Jesus Cristo é a nossa cura. Glória a Deus. Queridos, semana passada eu falei um pouco sobre inteligência emocional e falei sobre sabedoria e inteligência, 2 ingredientes muito especiais que Deus deu para nós. E nessa inteligência, falei sobre a inteligência cognitiva, que é do nosso pensamento, da nossa capacidade, né, do pensar, e também a inteligência emocional. E hoje eu quero ressaltar alguns aspectos do casamento, já que nós vimos o que é uma aliança, né? A aliança de um casamento, realmente para Deus ela é irrevogável, porque Deus ele não joga a outra parte fora. Jesus nunca vai jogar a igreja fora, ele é aliançado com a igreja. Tanto é que Jesus diz na sua palavra que as minhas ovelhas eu jamais as lançarei fora das minhas mãos. Pelo contrário, a minha vida eu dei espontaneamente por elas, pelas ovelhas. Então veja, Jesus fala, jamais te desampararei, fala para a igreja. Eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação do século. Jesus, na sua palavra, demonstra também que ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Veja, fala de fidelidade. Deus é fiel na sua palavra. Quando Ele tem um decreto, quando Ele tem uma palavra, essa palavra fará o que lhe apraz para aquilo pelo qual Ele designou. Ele designou, vai ser feito, independente de nós. Então veja a força da aliança. Por isso, algumas coisas importantíssimas antes de entrar no casamento ou para casamentos feridos,
Primeira coisa, a pessoa que quer casar, ela precisa saber o que ela pensa de si própria. Irmãos, é muito sério isso, porque existem tantos, mas tantos problemas de baixa estima, baixa autoestima, pessoas que têm pensamentos ruins a seu próprio respeito, pessoas que olham para si com um complexo de inferioridade, pessoas que se olham no espelho e falam assim, eu sou muito feio, nossa, olha, eu vou casar com uma mulher muito mais bonita que eu, e se essa mulher me trair, ou às vezes a mulher fala, nossa, aquele homem é tão bonito, como que ele me quis, olha a situação, como ele quis casar comigo, que eu sou tão feio, já vi isso, gente, isso é muito sério. Então são pessoas recalcadas, que já entram no casamento com complexo de inferioridade. E isso gera rombos e situações terríveis no casamento. Por isso eu já quero começar falando para nós. Primeira coisa, a Bíblia fala que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Se eu for narrar versículos soltos aqui, eu poderia já dizer que você, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, já diz assim que você é raça eleita, sacerdócio real, você é povo de nação santa, e veja um detalhe, você é propriedade exclusiva de Deus. Se você fechar o olho assim, como eu estou fazendo, e pensar, eu sou propriedade exclusiva de Deus, pensa, o que é uma coisa exclusiva? Você é de Deus. Então você tem que se olhar hoje no espelho e falar assim, eu sou de Deus. Eu sou uma obra-prima das mãos de Deus. Então veja, você faz parte de um povo de nação santa, você que aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, você que se aliançou com Cristo pela sua morte e ressurreição, você tem um novo plano com Deus, você tem uma nova identidade. E é aí que está a mudança da nossa vida. Se eu sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Se Jesus me chama de povo santo, se ele fala, olha, sacerdócio real, porque agora você vai proclamar virtudes, as virtudes tremendas que há no meu reino, que há em mim, nessa terra. Ou seja, a tua vida tem que ter luz, tem que ter glória. As pessoas vão olhar para você e falar assim, que pessoa é essa? Quem é esse homem? Meu Deus! Esse homem brilha onde ele vai, né? Ou ele vai falar assim, que mulher é essa? Ela faz a diferença onde vai, as pessoas notam algo diferente nela. Isso é identidade. Aquilo que nós temos em Cristo Jesus, por isso a Bíblia fala que temos uma nova vida. Agora olha para dentro do seu casamento e veja como você se relaciona com você mesmo e com o seu cônjuge. Porque primeiro, queridos, nós precisamos entender que nós nos relacionamos conosco. Eu me relaciono comigo mesmo. Como que isso acontece? Quando eu tenho pensamentos a meu respeito, quando eu decido ter reações na minha vida, atitudes, situações que me fazem crescer ou regredir. Como que eu vou lidar com a vida e como que eu vou lidar comigo mesmo? Eu digo para você, meu querido, minha querida, a maneira que você lida com você vai refletir na maneira que você lida com seu cônjuge. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, muitas vezes ela não quer que o seu cônjuge cresça. Eu tive já há uns anos atrás um casal que eu aconselhava a esposa e ela disse assim, pastor Evandro, olha, eu vou dizer uma coisa para você, pastora Beth, o meu marido, ele falou para mim que se eu fosse estudar de novo, ele ia se separar de mim. Toda vez que eu tento crescer, que eu tento fazer um curso, que eu tento, sabe, ver novos ares, ele põe uma pedra no meu caminho. Ele fala que não vai dar certo, mas ele cria recursos inimagináveis para eu não prosseguir. E foi uma coisa muito difícil. Eu cheguei a ver atitudes terríveis desse homem. Por que que isso acontecia? Por causa de um recalque, um complexo de inferioridade que essa pessoa tinha, um problema não resolvido. Então, como ele não resolvia o seu problema, ele impedia o crescimento da sua esposa. E aí, queridos, é a hora que a gente tem que olhar bem para Deus, e eu digo, como ser curado de situações assim?
quando você começa a entender que você precisa decidir olhar para Jesus e decidir que em Deus você pode todas as coisas. Não é olhar para sua esposa ou para o seu esposo ou para aquele que cresceu demais e que você não conseguiu chegar lá. E aí o Satanás, sabe o que o diabo faz, queridos? Faz a pessoa regredir, porque ela fica no marasmo. Ou seja, ela se nega ao crescimento, ela não rompe seus limites pessoais. E esse é o destino que Satanás quer para muitos casamentos. Aquele homem ou aquela mulher se nega ao crescimento e ela sempre coloca o impedimento para si mesma e fala assim, mas eu sempre tive dificuldade de estudar, eu sempre tive dificuldade nessa área, às vezes não é nem estudo, pode ser uma outra área qualquer, eu sempre tive dificuldade, eu não vou conseguir, o diabo fala, você não vai conseguir. Aí ela vai, ou ele vai, e joga todo o seu desconforto, todo o seu complexo no seu marido ou na sua esposa. E quando ele vê ela crescer ou ela vê ele crescer, aquilo mostra para ela sua falta de capacidade de crescimento. E Satanás começa a derrubar o casamento, porque começam brigas, começa a inveja, começa aquele sentimento de inferioridade a um nível absurdo e o casal não consegue sair daquela condição. Primeira coisa importante, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu preciso confessar o meu pecado para Deus. Senhor, eu não tenho capacidade de romper meus limites pessoais. Qual é o meu limite? Será que é estudar? Será que o seu limite são os pensamentos que você tem a teu próprio respeito, que foram colocados na tua infância ainda, quando a tua mãe dizia, esse menino não vai dar para nada, ele vai ser sempre um burro. Lembra daquela frase antiga que quem tem 50, eu tenho 52 anos, quando eu era criança eu ouvia na escola assim, vai puxar carroça se não aprender, lembra disso? Tem crianças que ouviram isso a vida inteira, queridos, e se tornaram adultos incapacitados, porque sempre ouviu que ele não ia ser nada e queria puxar carroça, ainda que ele não puxe carroça, é claro, mas que ele tem assim um emprego que ele não queria ter, uma função na sociedade que ele não queria ter, ele queria ter crescido. E o que impede ele? O que impede, queridos, é você não perdoar esse passado, você não sujeitar a sua mente à palavra de Deus, porque a gente sujeita muitas vezes a nossa mente para as nossas emoções. As minhas emoções e as marcas do passado são tão grandes que elas me fazem afundar. Então, é hora de deixar Deus mostrar para você quem você é. Então, você quer saber quem você é? Eu vou ler para você quem você é. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Olha, esse texto ele é tão tremendo, ele é muito claro, muito preciso. Ele diz que o Senhor tem pensamentos tão lindos para você. Por que você vai pensar o que você pensa a teu respeito? Uma boa notícia para você, você é muito mais do que você pensa. Amém, pastor Evandro? Amém. Nós somos mais do que nós pensamos. Puxa vida, hein? Glória a Deus. Veja, Jeremias capítulo 29, versículo de 11 a 13, diz assim, Deus falando para você nessa noite, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então pensa comigo. O Senhor diz para você agora que pensamentos ele tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos, o que ele pensa para você? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, olha aqui, o que você vai fazer? Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Ele será achado de vós. Pensa, o Senhor é achado de mim. O que é ser achado de vós? É quando você fala, eu encontrei o Senhor na minha vida. Eu busquei Ele de todo o meu coração. Ele veio a mim, Ele falou para mim que aqueles pensamentos que eu tinha a meu respeito, olha, eles são de morte, mas os pensamentos de Deus são de vida. Então isso é cura. Isso é cura interior por uma decisão de crer.
de crer e me perdoar. Sabe, pastor Evandro, às vezes a gente precisa perdoar a nós mesmos pela nossa negligência. Porque a gente, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu fui tão burro, foi tão idiota. Eu já vi muita gente falar assim, como que eu pude me permitir, nunca se perdoa. Olha, fizeram isso comigo, olha, mas eu era muito burro. E fica naquela tecla, eu era burro, eu era idiota, e fica se xingando o tempo todo e leva isso para a vida. E leva marcas para o casamento terríveis. E aonde eles vão descontar? No seu marido, na sua esposa. Queridos, a vida cristã não deve ser assim, porque quando nós somos achados do Senhor, Ele tem o bálsamo da cura para nós. E Ele quer que você se renda aos seus pés e fale, Jesus, eu preciso de Ti. E eu identifico hoje que área da minha vida precisa de cura. Hoje eu estou me lembrando agora de um fato muito simples. Lembra, pastor Evandro, a gente era recém-casado. E eu me lembro que, recém-casado, a gente está assim, só nos glamoures, né, da alegria do casamento, nos glamour. E eu me lembro que um dia eu estava assim, né, em casa e eu fui conversar com o pastor Evandro, ele estava vendo era uma corrida de Fórmula 1, né? E estava muito interessante aqueles corredores e quem estava vencendo e ele acompanhando e tal, e eu nem estava acompanhando nada. Eu chego na sala e falo assim, Evandro, aí ele, num ímpeto, falou rápido assim pra mim, escuta, mas um escuta alto e rápido, né? Mas, queridos, uma palavra assim, escuta, era pra tipo, espera um pouquinho que eu já vou te atender. Eu fiquei com uma ira tão grande que eu me assustei. Que ira é essa? Da onde vem essa ira? E eu fui para o meu quarto e falei assim, Senhor, não tem cabimento, o meu marido só falou escuta, ele não me distratou, ele não fez nada demais, ele só falou escuta, mas eu fiquei tão irada, Senhor, eu não vou sair desse quarto enquanto eu não descobrir por que eu tô irada. E queridos, olha a cura interior que Deus fez ali, uma coisa tão simples que eu já tenho 28 anos de casada e nunca mais me esqueci de tão profundo que isso foi. O Senhor falou assim para mim, você se lembra, Elizabeth, da sua infância, que quando seu pai sentava na sala para ver filme, ele sempre usava essa palavra, escuta, mas era um escuta muito bravo. Meu pai era altão, grandão, e eu pequenininho, eu me lembro que eu tremia nas bases quando ele falava assim, escuta! E aquilo me feria, porque eu quando era pequena, eu falava assim, sempre o filme vai ser mais importante do que eu. Olha só como que são as coisas. Sempre o filme vai ser mais importante do que eu. Então aquela palavra escuta ficou registrado no meu inconsciente e eu não tinha a revelação clara do porquê que aquele escuta me fez tão mal. Mas quando você vai diante do Senhor, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele te guia a toda a verdade. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento porque eu fiz o que o Salmo disse aqui. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja, eu busquei o Senhor de todo o meu coração. E eu falei, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me falar por que eu tô com raiva. Me mostra, me revela, Senhor, não tem cabimento. E aí o Senhor falou assim para mim, agora filha, que você já sabe, você vai perdoar. Aí foi outro nível de cura interior, não era mais, o refém da situação não era o meu marido, o refém da situação agora era o meu pai. E Deus começou a me falar, lembra da tua infância. E eu comecei a chorar diante de Deus. Eu falei, Senhor, como que pode, Senhor? Eu guardo uma mágoa desde a minha infância, porque o meu pai falava assim comigo e eu agora identifico que essa palavra me levou a um sentimento, ainda que eu não tivesse clareza, mas o sentimento ainda vivia dentro de mim. E eu comecei a liberar perdão. Senhor, eu perdoo meu pai, eu amo meu pai. Eu declaro, Senhor, a tua bênção para a vida do meu pai. Eu declaro que ele é o melhor de Deus, porque o Senhor deu esse pai para mim, Senhor. O Senhor não me deu outro. E eu comecei a proclamar, sabe, a glória de Deus. Naquele momento foi uma cura tão grande, algo tão tremendo. E aí eu depois comecei a glorificar a Deus, né, pela vida do meu marido. Aí o Senhor me levou a outro momento. Aí eu acho que eu fiquei até mais apaixonada.
Eu fiquei assim, ó Deus, o meu marido é uma bênção. Queridos, é até engraçado, né? Como que Deus, ele é muito criativo, muito sábio, sempre será, né? E aí eu me lembro que aí o Evandro tá lá alegrinho, assistindo vídeo, a corrida, né? Não era vídeo, era ao vivo. E eu cheguei toda feliz na sala e depois que terminou eu falei assim, você não tem noção do que aconteceu comigo agora. Gente, que cura mais linda, que prova de amor. Deus é fiel e eu sei que Deus, olha, tô tão emocionada, sabe por quê? Deus está falando para mim que nessa semana... Escute o que eu estou te dizendo, meus queridos, assim como eu estou falando uma coisa tão simples e Deus está gritando, glória, 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 o Senhor está gritando dentro de mim. Nessa semana Ele vai começar a mostrar muita coisa para você. Glória a Deus. E sabe, amados, cura interior é uma coisa tão tremenda, porque é assim... Tem coisas que você vive que são tão minúsculas para quem tá vendo. Sabe aquela coisa que às vezes teu marido fala assim, mas essa mulher é boba. Ou então essa esposa vai falar assim, esse homem é cansativo, sempre a mesma coisa. Tudo ele se chateia, mas ela não sabe o porquê. Ou ele não sabe o porquê, ela vive chorando lá pelos cantos. Porque existe uma área que marcou amargamente. Queridos, eu quero ler uma frase que eu acho ela muito especial, que diz que perdoar, primeiro que perdoar é desistir das nossas razões. A gente, quando perdoa, a gente decide que existem tantas razões para eu não perdoar, mas eu vou perdoar. Porque perdoar é desistir das nossas razões, porque, olha só, o perdão só existe para pagar uma conta impagável por meios humanos. Veja, o perdão só existe para pagar uma conta imperdoável. É imperdoável, não tem, é imperdoável, mas esse perdão é imperdoável e impagável, né? Aí só que alguém veio, porque você não podia pagar, é impagável para a sua condição humana, e veio alguém no teu lugar, que é Jesus, e falou assim, é impagável para você, mas para mim é pagável, porque eu tenho a condição de pagar o peso da culpa do seu pecado. E agora o teu fardo, que é tão grande, vai vir para mim. O meu jugo, que é tão suave, vai vir para você. E eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o perdão só existe para pagar uma conta impagável aos meios humanos. E é tão profundo essa questão do perdão, porque a cura interior vem pelo perdão incondicional. Veja, Jesus decidiu a me perdoar, então eu vou decidir a perdoar também, desistindo das minhas razões. Pronto, cancela. E agora, sabe o que vai acontecer? O teu peso vai para Jesus. E agora a suavidade dele vem sobre você. Amém. Agora não tem pesos. Agora você é leve. Agora aquele saco de feijão, de arroz, de todos os sacos da vida que estavam nas suas costas, de peso, de luta, de decepção, está tudo em Jesus. E Jesus fala, vinde a mim, você está cansada, você está sobrecarregada, olha, vem para mim, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e você vai encontrar descanso para sua alma, e sabe o que vai acontecer? Você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você quer mais do que isso, meu irmão, minha irmã. O nosso problema é decidir ir a Jesus. O nosso problema também é confessar os nossos pecados. Porque quando você confessa, você tem a oportunidade dada por Deus de ser curado. E sabe uma coisa? Se você perguntar para Jesus, assim como eu perguntei naquele dia, por que eu estou com tanta ira? Você pode fazer uma pergunta essa semana. Por que eu sou assim? Sabe aquele marido que aquela esposa fala a mesma coisa? Eu falei isso semana passada. Fala a mesma coisa toda vez e toda vez. Já está cansativo. Olha, é tão cansativo que a Bíblia fala que aquele que
sempre repreendido por muitas vezes, endurece a cerviz. Sabe, um homem que é muitas vezes repreendido, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, não muda, não muda. Chega uma hora que ele fala, eu não vou mudar mesmo, porque tem um coração duro, sabe? Porque não quer mudar, porque tem um coração fechado. Agora pergunta para Jesus, Jesus, a minha esposa fala que eu castigo ela, que eu machuco ela sempre. Poxa, Senhor, mas eu não nasci para ser um miserável, para ser um traste. Eu não nasci para ser um agressor. Você quer ser chamado de agressora também, minha irmã? Você gostaria que o seu marido olhasse para você e falasse assim, aquela mulher tem uma boca pesada, só vive praguejando. Olha, só vive amaldiçoando. Ela só tem olhos maus, ela só pensa... Sabe, uma coisa que nem aconteceu, ela já tá pensando que vai dar errado. Mas por que isso? E sempre falando pra ela, ela nunca muda. Agora faz diferente, para de reclamar, para de ser ranzinza. Para de falar pro seu cônjuge assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo, você tem que me engolir. Ora, sabe, aquela história assim, engole, fica quieto, eu falei e falo mesmo. Não é assim não, meus queridos. A gente falou sobre aliança, a gente esquece agora da nossa vida pessoal e a gente pensa que não sou eu sozinho, somos nós dois. E se a Bíblia diz que agora a força da aliança é tão grande que se um cair o outro levanta, ai porém daquele que estiver só, pois caindo quem o levantará, e diz um ingrediente muito especial. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente, porque Jesus está ali no meio. Então pensa, Jesus está no meio de nós, então eu não posso destruir o meu marido. Eu não posso destruir a minha esposa. Senhor, me ajuda. Por onde começar? O que fazer? Chama teus pastores, marca um aconselhamento. Olha, a gente está aqui. Chama a gente. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo também revelação. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai fazer por você o que você nunca conseguiu fazer, não é mesmo, pastor Ivan? Deus é assim. E aí, queridos, tudo começa por uma decisão de confessar os nossos pecados. E a Bíblia fala, confessai vossos pecados uns aos outros para seres curados. Confessa seu pecado. De repente você vai chamar teus pastores, você vai confessar, olha, eu tenho esse problema. E Jesus vai te dar direção, estratégia, revelação. E ainda que pareça tão difícil para você tomar uma atitude diferente, mas você vai conseguir. Porque o Espírito Santo, ele te esforça, te ajuda, te sustenta com a sua destra fiel. Glória a Deus por isso. Ainda dá tempo, pastor, para continuar mais um pouquinho? Já deu. Já está no horário. Então, semana que vem tem mais. Amém? Amém. Eu gosto de trazer fatos assim bem fáceis da gente entender, situações bem reais no cotidiano, porque dali você vai destrinchando os recursos da palavra de Deus para a nossa vida. Como que eu consigo sair desse pecado, dessa situação? Isso é cura interior. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Que essa semana eu sei que o Espírito Santo, que nos dirige a toda a verdade, vai dirigir você a muitas coisas profundas e vai descortinar o seu coração para você mesmo se entender. Glória a Deus. Amém, queridos. Como nós ministramos semana passada, como esses exemplos práticos que a pastora Elizabeth trouxe, né, citando até mesmo ali, aquilo que ela tinha, da questão do seu pai, ela teve que ir para o quarto e Deus ali trouxe ao coração dela. Amados, a intenção nossa aqui não é só falar, mostrar o que fazer, mas quando nós identificamos que algumas coisas estão sendo barreiras, o Espírito de Deus quer te ajudar a lembrar a origem dessas barreiras. Glória a Deus. E Ele vai te levar a esse processo de lembrar, você identificar por onde entrou isso, essas barreiras. E quando a gente identifica o Senhor falando ao nosso coração, ali nós vamos ver situações, pessoas, vamos lembrar de pessoas que agiram assim. E aí nesse momento, como nós falamos aqui, que o Senhor nos capacita, que nos cura, que nos restaura, Ele vai te ajudar a liberar perdão, a perdoar, se foi um pai, se foi um tio, se foi uma mãe,
se foi um irmão. Então hoje nós queremos ministrar, assim como na semana passada. Aonde você estiver, te desligue, só qualquer coisa que queira te distrair, não permita agora. Feche os seus olhos. E se você puder estar no local assim, sem distrações. Nós estamos aqui pelo vídeo, mas Jesus está ao seu lado. Jesus está aí ao seu lado, falando com você. Feche os seus olhos. Deixa Jesus mostrar. Se você está identificando barreiras, como esses exemplos, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Ele vai trazer a tua memória. Nós acreditamos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, ele fala ao nosso coração. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Nós vamos orar, mas o Senhor vai trazer essa vida. Quando ele trouxer situações, libere perdão. Amém. Fale, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo esse momento, eu perdoo aquele momento de injustiça que eu sofri, de rejeição, de grosserias. Libere perdão. E o Senhor vai sarar você. E assim você vai poder viver o seu casamento sem essas marcas. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. E nós, Senhor, através desse vídeo, ministramos a Tua palavra. Mas de uma forma efetiva, o Senhor está ali, em cada família, em cada sala, ouvindo esse vídeo. Quem estiver agora ouvindo, que o Teu Espírito, que o Teu Santo Espírito venha trazer ao coração, venha trazer à memória de cada um, aonde começou essas barreiras, aonde começaram os complexos, aonde começaram os medos, aonde começou a timidez. Senhor, traga a memória. Assim como o Senhor trouxe a memória da Elizabeth, o Senhor trouxe a minha memória no passado, o que nós passamos, ó Deus, o que nós experimentamos na nossa infância, e o Senhor nos trouxe a memória, e nós liberamos perdão. Assim, Senhor, ajude cada um nesta hora. Senhor, nesse exato momento, traga, Senhor, e que haja liberação de perdão. Ainda que venhamos a chorar de tristeza daquele momento, mas o Senhor consola as nossas vidas, porque o Senhor também foi traído, foi rejeitado, foi maltratado. O Senhor ouviu palavras duras, mas o Senhor liberou o perdão. Amém. E em Ti, Jesus, em Teu nome, nós liberamos perdão. Perdoamos essas situações. Perdoamos essas vidas, liberamos essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que possamos agora, Senhor, com o Teu perdão, com a Tua cura, com a cura das nossas emoções, estarmos livres, livres para viver plenitude no nosso casamento, livres para olhar para o nosso cônjuge e saber que ele não é o nosso inimigo, que ele não está ali contra nós, mas ele quer estar, Senhor, somando numa aliança, Senhor, para sermos uma só carne, porque esse é o nosso objetivo, sermos uma só carne, de tal forma que sejamos inseparáveis, porque esse foi o pacto do juramento, de sermos unidos até a morte, e assim seja em nossos casamentos. Nós assim oramos e ministramos esta palavra em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, meus amados. Esperamos que o Senhor tenha chamado a sua atenção e tenha te capacitado nesta hora para que você viva uma nova vida, livre das cadeias do passado. Permaneça nesta fé. Amém. O Senhor é aquele que te sara, que te cura, que te restaura. Permaneça nesta visão. O Senhor está ao seu lado todos os dias. E ainda que algum outro sentimento,
venha, ou até um ressentir, um ressentimento, venha, você diga, Senhor, eu já lancei para ti e eu já liberei perdão. Reafirme a sua posição. A boca fala do que está cheio no nosso coração. Com o nosso coração, nós cremos no poder de Deus, que sara, que nos perdoa e que nos capacita para o perdão. E com a boca nós confessamos a respeito dos propósitos, a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, a respeito da cura que há no Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus fortaleça mais e mais, que a sua casa prospere em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Vai ter que desligar, não sei nem como desliga isso. Estamos com a aparelhagem aqui toda perdida, né? Tudo perdido. Acho que Deus abençoe, mas eu vou ter que ir lá atrás, né? Aqui está tudo invertido. Amém? Amém. Deus Glória abençoe. A Deus. Que legal, deixa eu né? desligar. Isso que é bom, bem naturalmente. Vamos lá, Deus abençoe. Amém.